Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h39, parte final do primeiro jornal desta segunda-feira, véspera de feriado, com o quadro Mexa-se com Saúde. E já está aqui na nossa bancada o doutor Rodrigo Gibim, médico do esporte, cirurgião vascular. Doutor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela participação, principalmente na véspera de feriado, atender a nossa solicitação. Imagina, agradeço mais um momento aqui, uma oportunidade de falar com a população, com vocês, trazer essas informações sobre exercício físico, esporte e vamos lá. Bom dia a todos os nossos ouvintes também, né? Isso não pode faltar nunca. Ô Rodrigo, para você ter uma atividade esportiva, independente de você ser um atleta profissional, você tem que ter alguns cuidados. Se você, olha, eu vou agora ter uma prática esportiva regular, tal. Eu não posso ter o tabagismo na minha vida, eu não posso ter uma vida que eu vou dormir todo dia 4 horas da manhã, né? Eu estou dizendo isso porque um grupo de amigos comentou a respeito do Neymar, que a polêmica hoje, nós estamos, dia 18 de maio vai ser a convocação da seleção brasileira, e todo mundo se pergunta, o Neymar vai ser convocado? A maioria dizendo que acha que não. Por quê? O Neymar, por exemplo, o Santos jogou ontem, perdeu, né? A maioria dos jogadores vão, na segunda-feira tem a recomposição física, enfim. O Neymar normalmente não faz isso, né? É um cara diferenciado, ele tá ali, ele tá acima do bem e do mal, enfim, gosta do jogo, fica jogando pouco até de madrugada, mas vamos esquecer o Neymar, né? De repente, olha, o Márcio tem 30 anos, adora ter atividade esportiva, tem um grupo de amigos que praticam atividade esportiva, só que o Márcio fuma, o Márcio bebe, o Márcio gosta de jogar, é vida louca, tal. O tempo cobra, a saúde cobra isso, não cobra? Cobra. Vamos, agora você falou, vamos deixar o Neymar de lado, vamos fazer esse exemplo. Falar menino Ney, vamos fazer o início desse paralelo, né, de comparação entre a população em geral e o atleta no altíssimo rendimento, né? A partir sim também de casos como o do Neymar, né? Hoje o alto rendimento esportivo, ele não cobra só em tempo, né? Ele cobra em vida útil do atleta. Em vida útil do atleta, pelas grandes demandas que ele tem, grande demanda articular, grande demanda de agilidade em recuperação de lesão, ou minimizar, né, a frequência de lesões, né? O que eu falo, né? Hoje o arsenal que existe num departamento de saúde de um clube de futebol, ele é muito amplo nesse sentido, de fazer o cálculo de carga de trabalho, de carga de treino, tirar o cara quando ele tá eventualmente com uma sobrecarga, que são questões que às vezes a torcida não entende em relação à comissão técnica, sempre num propósito do grupo de ciência de saúde, de ciência da medicina esportiva, né? Das áreas que se envolvem ao alto rendimento, as áreas em saúde que se envolvem ao alto rendimento, em minimizar a ausência e maximizar a capacidade física. Quer dizer, eu não tenho como atuar maximizando capacidade física sem minimizar a ausência. Quer dizer, eu preciso do cara estar jogando, estar treinando, né? E aí sim potencializar o desempenho esportivo desse indivíduo. Então, aí a gente vê o que é a postura do cara extra-campo. Não só na demanda que ele teria que ir, né? Isso já é meio que absurdo. E ainda, hoje dá pra gente falar que isso é uma particularidade do futebol brasileiro, né? O atleta tratado de maneira diferente dentro de um contexto do que o clube exige, né? Hoje, futebol mundial aí, alto rendimento, isso não acontece, né? É a regra, o cara é um contrato de trabalho, o cara vai cumprir esse contrato de trabalho, independentemente da projeção que ele tenha. Mas aí a gente vê os atletas que têm uma vida regrada extra-campo, inclusive com a prática complementar de exercício físico, quantificada, óbvio, para o cara não saturar, né? Com uma alimentação bem balanceada, sem uma vida de excessos, como eles continuam em alto rendimento por longo tempo. Então, o que é o paralelo que eu quero fazer? Sem as críticas, sem as ponderações, sem digamos assim, os exageros que podem acontecer. Mas Cristiano Ronaldo e Neymar, né? É outro tipo de evolução física, outro tipo de frequência de lesão, outro tipo de manter-se em tempo em alto rendimento, né?
Então, a gente vê o Cristiano Ronaldo com um extremo de comprometimento como vida de atleta, mais de em 40 treinabilidade, com mais de 40 anos, mantendo-se num alto rendimento esportivo. Lógico, tá em clube que tem uma menor demanda durante o ano e tal, mas ele mantém o que ele se dispõe a fazer, ele faz muito bem, né? E o Neymar que fica nas oscilações, ele ainda aposta na genialidade. E hoje, infelizmente, e essa que é o grande leque do futebol brasileiro, não há rendimento só com genialidade, né? Trazendo isso para a população em geral, eu acho que aí a gente vai no tudo o que é que a pessoa quer, né? Não vou obrigar todo mundo a ter uma vida saudável. O cara gosta de ter uma vida mais flexível, no sentido de permitir-se a comer pior, permitir-se a dormir menos, permitir-se a beber, enfim, ter outros vícios que possam, digamos assim, piorá-lo de uma maneira geral. Mas essa é a opção de vida do sujeito, não vou questionar, né? Ele vai ter que entender que possivelmente, a gente não tem essa métrica, mas possivelmente ele vai ter menor longevidade, ele vai viver menos, ou eventualmente viva algum tempo com algum comprometimento em saúde. Uma sequela do infarto, uma sequela de um AVC, né? É aquela coisa, não importa, né? Se eu não envelhecer bem, eu não quero dar trabalho pra ninguém. Potencialmente essa pessoa vai dar trabalho pra alguém, né? Alguém vai ter que ser um cuidador, porque ele vai ter algum evento ali no meio do caminho. Mas o grande problema quando a gente pega essa pessoa desregrada com a prática do exercício físico, não é a prática do exercício físico, é a intensidade que ela se dispõe a fazer, que é o que a gente fala do atleta de final de semana. Não sei se você lembra um tempo atrás que teve uma publicação, revista boa, a mídia bateu bastante em cima, falando que sim, seria seguro fazer o exercício no final de semana e até talvez concentrar no final de semana tivesse alguma proporcionalidade com o exercício fracionado ao longo da semana. A gente comentou aqui. A gente comentou, né? A gente fez uma sessão disso. Não é irreal essa situação. É possível, mas como é a vida dessa pessoa ao longo dessa semana? Essa que é a ponderação, né? Quando vai fazer esse tipo de exercício, o que você faz é uma equalização de variáveis para não ter risco de viés, né? Não ter interferências externas. Então, por exemplo, o cara vai manter uma dieta de tantas quilocalorias na semana, fracionando ou não fracionando. Então ele não vai ter alguns vícios, algumas coisas. Então, esse que é o grande diferencial, né? Do que seria, entre aspas, o atleta de final de semana e o atleta que concentra sua atividade física no final de semana, mas ele tem uma vida regrada que subsidia ele fazer uma alta intensidade no final de semana, tá? Então, o grande problema é isso, a pessoa entender, talvez essa pessoa da vida não regrada, ainda que ela não seja sedentária, que ela tenha um tantinho de exercício físico, ela tem que entender que esse exercício físico não é para dar saúde para ela, é para apagar um incêndio das coisas que ela faz com a saúde dela, é para minimizar o dano do que ela faz com a saúde dela. Consequentemente, ela não pode ter o exercício físico como mais um estressor dessas condições de saúde que ela já se permite, né? O que eu quero dizer, resumindo, é alta intensidade de exercício ou exercício com mais metas, com mais objetivos, com mais dedicação para atingir um alvo específico, não combina com vida não regrada. Todo exercício tem que ser feito em qualquer situação, com vida regrada ou não, mas de diferentes intensidades, né? Porque o que pode acontecer é uma pessoa com vida não regrada, ela se expõe, por exemplo, a uma prova de corrida de maior... por que você vai correr? Porque eu quero, né? Tem gente que tem a vida toda bagunçada e coloca lá, eu quero correr uma meia maratona. Como se meia maratona, 21 quilômetros fosse para cada um, qualquer um. Eu sempre falo isso quando a pessoa fala, não, mas eu não tenho compromisso com ritmo, com pace, com resultado. Mas são 21 quilômetros em exercício em ar livre. Pode dar chabu. Claro. Então, essa pessoa ela tem que entender que ela tem que ter um suporte nutricional, ela tem que ter uma avaliação médica pré-preparação para a prova, que vai aumentar a proporção de exercício físico dela. Ela tem que ter um treino complementar à corrida para não ter risco maior de lesão, para economizar o movimento durante a corrida, né? Então é um preparo. Agora, combina 21 quilômetros com uma pessoa que joga à noite, que não dorme bem, pode dar chabu na prova. E o que a gente tem visto é ótimo as provas de final de semana. Você vai para São Paulo, as ruas todas fechadas no final de semana, é excelente isso. Mas a gente tem visto um aumento muito grande do número de intercorrências clínicas de pós-prova.
Porque vai muito curioso, que tem a vida toda bagunçada, que talvez aquilo seja, talvez até um comecinho de semente de exercício físico na cabeça da pessoa, mas prova é meta. Mas ele acha que é modismo, né? Exato, e prova, veja, a prova, ela não tem como falar que não é uma alta intensidade, independentemente do seu comprometimento. Porque uma prova, você tem instintos humanos competitivos. Passa um fulano do lado que você olha assim, esse é pior que eu. Você vai atrás dele. Gibi. E ele tá treinado, você não. Gibi, E aí começa o perigo. eu comecei a fazer um treino, que eu falei aqui já hoje, eu quero participar da prova do Murilo daqui 1 ano, 6 quilômetros. E eu fui andar ontem, andar já num ritmo um pouco mais forte, andei 5 quilômetros, alguma coisa. E eu tava caminhando, eu me lembrava do que você fala aqui. Olha, qualquer atividade física você não pode fazer na zona de conforto, a ponto de você estar conversando, ou falando no celular, aquela coisa toda. E eu tenho aqui um celular da Samsung, um relógio Samsung, e ele vai me monitorando, né? E ele ia a cada tempo falando, olha, o seu batimento cardíaco está em tanto, você já deu tantos passos, a sua velocidade está tanto, enfim. E o meu batimento cardíaco teve momentos ali, no trecho mais íngreme lá, que chegou a 138, 130 alguma coisa. Em que momento que você falou para não dar chabu, eu tenho que me preocupar, opa, pera um pouquinho, se eu passar disso daqui, eu posso colapsar, sei lá, ter algum treco aqui. Então, Como é que funciona todos isso? esses dispositivos wireless, eles são bons, né? Porque permitem uma auto-monitorização, mas eles não adiantam se a pessoa não tem a orientação em usá-los, tá? Então, tem gente que fala assim, nossa, minha frequência cardíaca bate 180 quando eu faço o esforço. Talvez seja necessário bater 180 naquele esforço para aquela pessoa. Como que a gente pode fazer isso? Existe um teste que a gente faz para quando se aumenta o rendimento esportivo. O teste mais simples de triagem seria uma esteira, um teste ergométrico cardiológico. Mas quando a gente vai para um mais alto rendimento, quando eu já tenho uma pessoa muito bem condicionada, a gente faz um teste que chama teste cardiorrespiratório ou ergoespirometria. Tá? Então a média troca gasosa e média frequência cardíaca. Essa ergoespirometria ela é vantajosa porque eu consigo precisar qual é a tolerância da pessoa com o esforço máximo dela. O máximo de exercício que ela vai tolerar. E como foi o comportamento dela com essas curvas de gás carbônico, que é o que ela expira, de oxigênio, que é o que ela inspira, e de eletrocardiograma, de ritmo cardíaco durante o exercício físico todo. Então, a partir desse teste, eu tenho uma precisão em orientar o exercício físico, seja para o paciente clínico, seja para quem está começando o exercício, seja para o alto rendimento, e falar assim, ó, a gente vai trabalhar com determinada zona de frequência cardíaca ou determinada zona de um outro parâmetro que a gente usa. Você pode chegar até aqui, mas não passa daqui. Exatamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo ou só você. chegar? Porque às vezes... Aí depende, porque o que acontece? Então, isso é muito, esse que é o grande lance, assim. Por isso que não dá só para se pautar nos dispositivos, né? Porque fala lá, por exemplo, a boa parte dos treinos condicionantes, dos treinos preparatórios para exercício aeróbico, para uma corrida e tal. Fala treine em zona 2, que é uma faixa de frequência cardíaca, por exemplo. Isso é individual, tá? É de pessoa para pessoa, mas vamos por zona 2, sei lá, geralmente é uma faixa entre 120 e 140 de frequência cardíaca. Agora, quem falou que aquilo tá correto para você? Eu fiquei na foi zona a 2. Internet? Foi um parâmetro Foi subjetivo? Dr. Google. É exatamente esse que é o problema, né? Porque aí a gente perde esse parâmetro de segurança que as pessoas esperam, e aí começa já a procurar quando você tem um comportamento anormal. Bom, eu treinava, eu corria 5 quilômetros, minha frequência cardíaca ficava 150. Agora ela tá ficando 220. Aí o cara já vem pra gente com Chega sintoma. a 220 pra alguém? Pô, chega. Ô, louco, acho Pode que acontecer, mas pode acontecer também. Então, por exemplo, o paciente clínico, o paciente que tem alguma doença estrutural cardíaca ou tem risco de infarto, nesse esforço máximo, em geral, ele tem sintoma, tá? E esse sintoma, durante o teste preciso, o teste médico, a gente chama de frequência cardíaca de positivação. Quer dizer, a partir daquela frequência cardíaca, ele tem uma arritmia cardíaca, ele tem uma dor no peito. Então, isso não é seguro para o exercício físico. Então, o que a gente vai orientar esse cara a fazer? Porque ele precisa fazer exercício, mesmo que ele vá fazer uma cirurgia do coração, um cateterismo, alguma coisa. Então, o que a gente vai orientar? O exercício. Você vai chegar
com aí sim o dispositivo wireless, no máximo até perto dessa frequência cardíaca, mas sempre abaixo dessa frequência cardíaca. Aí eu tenho parâmetro de segurança bom. Então, o que você está me dizendo é o seguinte, eu preciso primeiro ir num profissional. Sim, isso seria o ideal. É o que eu falo assim. O que é um médico? O que é isso? Um médico do esporte, cardiologista, né? Alguém que possa te dar o bom parâmetro para esses. Tem que fazer qualquer um teste mais simples, assim, por que eu falo que é mais simples? Porque, por exemplo, se eu pegar o pessoal do atletismo aqui que veio a semana retrasada e colocar numa ergometria que a gente tem nas clínicas cardiológicas principais da cidade aqui e tal, que é só o teste na esteira cardiológica, independente do protocolo que o cardiologista usar, nunca vai chegar no máximo desse cara. Não vai chegar no máximo. Ele vai ter lá um VO2 estimado na casa do chapéu, ele não vai fadigar, ele vai rir para terminar o teste. Mesmo que fique uma ladeira a esteira assim, porque o teste ele é de esforço progressivo, né? Então a esteira vai começar no plano, depois ela vai começar a inclinar e vai aumentar a velocidade. Então você começa andando e depois são protocolos que a gente chama de protocolo incremental com exercício físico, né? Então o cara é muito bem condicionado, o cara treina todo dia atletismo lá, não vai bater nunca. Tanto que, por exemplo, em clínicas que são mais focadas para atleta, essas esteiras, para fazer o teste, a avaliação de trocas gasosas e tal, elas têm corrente no teto. Porque ela pendura o cara, porque o cara pega um atleta olímpico, parece bizarro falar isso, mas ele chega no 110% dele mesmo, entende? Então, ele passa ali do que seria o máximo habitual. Então, fica numa velocidade muito alta e ele perde coordenação. E a ideia é parar. Quando falar, você não aguenta mais, tá pedindo pelo amor de Deus, tá vendo tudo, vai apagar. Você fala, agora é a hora de parar. Agora não monitorado o tempo todo. Monitorado o tempo todo. E a gente vai vendo as curvas simultâneas no computador. 220, já pensou? Meu Deus. Não, mas pode acontecer, por exemplo, a pessoa fala assim, isso, uma outra situação, Lori, que o parâmetro do relógio dá muito, talvez até mais confiável a frequência cardíaca, mas não tão confiável a pressão arterial. E num exercício incremental, no esforço máximo, a pressão sistólica, num comportamento habitual, a pressão máxima, pode bater 200, 220, isso é esperado. Isso é esperado. O que é o esforço máximo que eu preciso? Aumentar a minha oferta de oxigênio, de oferta de nutriente para o músculo que está contraindo. Como que eu vou fazer isso? Contraindo mais o coração. Não tem jeito, a frequência cardíaca sobe. Como que eu vou fazer isso? Subindo a pressão, que são variáveis que atuam na quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto, que a gente chama de débito cardíaco. Então, para aumentar o débito cardíaco, eu preciso necessariamente aumentar a frequência cardíaca e aumentar a pressão arterial. Agora, é para subir em demasia? É para ir para 250 a pressão máxima? Óbvio que não. Sim, mas tem gente que vai num esforço, talvez não um esforço tão alto? Sim, tem gente que vai. Por quê? Porque a pessoa é hipertensa e não sabe, né? Então veja, a hipertensão, que é uma doença altamente prevalente, a gente tem 75% de não diagnóstico. Então o que você quer dizer que às vezes não é nem em razão do esforço que chegou a 220, é razão do esforço mais mais por exemplo, uma situação. Vamos supor que para você, no esforço máximo, a sua pressão chegaria, por exemplo, a 200. Mas se você é hipertenso, a sua pressão vai ter um comportamento anormal de resposta ao exercício físico. Ela vai subir mais do que o esperado. E ela vai demorar muito mais, por exemplo, para baixar do que abaixaria a mesma coisa, a frequência cardíaca. Por isso que, por exemplo, nos atletas de alto rendimento, teve agora recentemente no Oscar, até que ele deu o depoimento dele ali no Fantástico, né? Por último de ter saído, o Oscar teve digamos assim, um mal súbito, ele refere como uma parada cardíaca. Eu não tenho o acompanhamento dele real, mas eu não cheguei a ter essa informação efetivamente de uma parada cardíaca durante o teste, né? Durante os testes, né? Ele se sentiu mal e tal. E acabou vendo que ele tinha áreas do coração que disparavam outros estímulos para aumentar a frequência cardíaca. Né? Veja, as pessoas às vezes falam assim, né? Eu já fui no cardiologista, tá tudo bem, né? No alto rendimento ou com metas muito grandes ali de esforço físico, de exercício físico, essa avaliação é sempre dinâmica. Por isso que os atletas, por exemplo, no futebol, fazem toda pré-temporada. Eu dou esses exemplos, por exemplo, o Iniesta ficou aí quantos anos jogando no alto rendimento, de repente falaram, velhão, você continuar, você vai ter um piriri do coração aí. Melhor parar, porque o cara para. Não tem jeito, entende? Não tem jeito, porque é chance de morte súbita. Né? Então tem que identificar essas situações numa avaliação dinâmica, sempre que vai ter um aumento de demanda, justamente para ser a prescrição segura do exercício físico. Isso é particular, importante, quando o paciente tem condição clínica.
Esses pacientes que têm uma vida mais desregrada, provavelmente tenham uma condição clínica, tenham uma resistência à insulina, um pré-diabetes, uma hipertensão arterial, justamente pelo ritmo de vida deles. Então, um exercício em alta intensidade não combina com eles. É o cara que tem que fazer o esforço mínimo, o exercício mínimo, para apagar o incêndio da vida dele, mas não é um cara que dá para pegar pesado na musculação, não é um cara que dá para pegar pesado numa corrida, no futebol de final de semana, porque é nesse indivíduo que dá o evento clínico, né? Agora, pode um altíssimo rendimento ter um evento clínico muito bem condicionado, sem ter nenhuma condição de saúde? Pode. Esse final de semana a gente teve uma morte de uma brasileira, não sei se vocês viram. Verdade. 38 anos, triatleta, Paulistana. Ironman, né? Uma etapa dos Estados Unidos. E ela morreu na prova de natação. Foi encontrada 2 horas depois, 3 metros de profundidade. E é uma coisa que não se fala muito, porque tenta-se meio que, digamos assim, segurar isso, principalmente as gestões de prova. Mas no triatlo, uma das coisas que mais mata é a natação. Tá? Porque o que acontece? Imagine... Mata no sentido de canseira. Não. Mata no sentido de óbito mesmo. mesmo. Óbito. Porque veja, olha a situação. O cara tá correndo a corrida. Aí sai aquele pelotão, todo mundo meio junto, né? Tudo triatleta. A maioria tá correndo em nível profissional. Aí um tropeça no outro, cai 10. Beleza, todo mundo vê os 10 caindo. Aí vai na bicicleta, a bicicleta escorrega, cai 30. Todo mundo vê os 30 caindo. A natação, por exemplo, nesse Ironman, era a primeira prova. Quando que vão perceber que ela, depois de 1 hora de prova, 1 hora, 2 horas de natação, aí vai ver que a bicicleta dela sobrou. Entende? Então, as gestões de prova, elas têm uma preocupação muito grande de o cara tomar pesada na cabeça, do cara ter um mal súbito lá, desmaiar, vomitar, acontecer alguma coisa, porque ele afunda, né? Então, por isso que tem um monte de jet ski, gente olhando de cima, tem drone, helicóptero, e mesmo assim passa. Numa prova como o Ironman. Então, era uma moça de 38 anos, ela vivia para isso. Tava com um altíssimo nível de condicionamento, porque para ter classificação para essas etapas do Ironman fora do Brasil, você tem que estar com o índice lá em cima. Ela tem avaliação médica em dia, porque senão ela nem pode se inscrever na prova. E mesmo assim morre. Que loucura. Né? Então, a alta intensidade de exercício físico é aquela situação. O exercício físico, ele nunca é a causa do óbito. O cara fala, jogou bola e morreu, né? Nunca é a causa. Mas ele pode ser, principalmente numa alta intensidade, e um gatilho para despertar uma doença quiescente, uma doença quieta, né? Então, o que a gente tem que entender, o exercício força o coração, com certeza, mas ele também treina o coração. Então, o cara que se dedica para essa treinabilidade, ritmo de vida estável, demanda cardíaca, quantificável essas demandas externas ao exercício físico, né, os estressores da vida e tal, esse coração tá bem treinado e vai suportar o estresse gerado pelo exercício físico mais intenso. Agora, aquilo que é tudo desbalançado, esse estresse pode ser uma sobrecarga em demasia para o coração. Bom, que legal, é bom a gente saber disso. E olha, é uma situação que o comentário existe, né? Como é que a pessoa deve se comportar, enfim, é por isso que nós temos aqui um especialista para orientar quinzenalmente aqui na bancada do Primeiro Jornal. Muito obrigado mais uma vez, doutor Rodrigo. Eu que agradeço e fique o alerta aí. Vamos, provas maiores, mais comprometimento com exercício físico, demandam uma avaliação clínica mais rigorosa, né? E alguma postura de vida mais significativa em regra, para que esse exercício físico seja seguro e só traga os benefícios que ele tende a trazer para nossa saúde. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.